Ligue o seu microfone. É só apertar no próprio aparelho. Ah, obrigado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 19, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão aqui, o Lucas Banzoli, fala de quem? Quem é esses espíritos em prisão? Qual o evangelho foi pregado a eles? Essa é a pergunta. Muito bem. Lucas Banzoli, você tem 5 minutos para a composição da resposta. Fique à vontade, comece quando quiser. A pena ter só 5 minutos no meu livro, se essa resposta tem pelo menos 50 páginas, mas tudo bem. Vamos tentar refutar bem pausadamente, no máximo que a gente conseguir aqui, mesmo que seja difícil resumir tanto. Vamos lá, o texto, em primeiro lugar, não fala. Pode botar o microfone, por favor, estou ouvindo aqui. O texto não fala, em primeiro lugar, que esses espíritos estavam no Hades. Qual a interpretação do Hades? Ele não falou, mas a interpretação dele é óbvia, que Jesus, entre a morte e a ressurreição, foi lá, saiu do corpo, foi pregar para esses espíritos em prisão que estavam lá no Hades, estado intermediário. Primeiro, o texto não diz que Jesus fez isso entre a morte e a ressurreição, mas depois que foi vivificado pelo Espírito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não diz e não cita o Hades em momento nenhum. Só usa o termo prisão, que é o mesmo termo que é usado lá na Apocalipse 27, quando fala que terminando dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ser um lugar onde tem demônios. E depois vai dizer o seguinte, o termo espírito, isso aqui é uma coisa muito capital para entender o versículo. O termo espírito, quando aparece na Bíblia, sem vir acompanhado de qualificador, se refere sempre, invariavelmente, sem nenhuma exceção, ou ao Espírito Santo ou a espíritos demoníacos. Ela só aparece a espíritos humanos quando é acompanhado de um qualificador. Sem estar acompanhado de qualificador, ela sempre se refere ou ao Espírito Santo ou a espíritos malignos, ou a anjos, no caso também, que são espíritos. Ela nunca aparece em relação a seres humanos. Inclusive, essa é uma explicação que a NBI, a nota de rodapé dela, ela explica exatamente isso e endossa essa interpretação devido a isso. E eles não são imortalistas, eles não são mortalistas, evidentemente. Em terceiro lugar, a pregação faria algum sentido se fossem espíritos humanos. Pensa bem, ele acha que essa pregação foi feita no inferno. Então, o que Jesus ia fazer pregando alguém que está queimando no inferno? Na teologia deles, você está queimando no inferno agora e você vai continuar queimando de qualquer jeito. Ou seja, Jesus foi pregar, tá vendo, pessoal, que vocês estão aí queimando no inferno? Então, mal começou o tormento, pessoal. Vocês vão continuar aí queimando por mais alguns milhares de anos aí depois vocês vão sair do corpo na ressurreição, se religar ao corpo morto, aí vocês vão ser julgados e vão ser lançados no mesmo lugar onde já estavam antes, ou vão ser transferidos lá para o lago de fogo e vão continuar queimando igual antes. Dessa vez com o corpo e a alma. É isso que Jesus pregou? Eu acho que não faz muito sentido pegar espíritos humanos que não teriam nenhuma chance de sair dali nem nada. Então, aqui a questão tem mais um problema nessa interpretação. Por que Jesus iria pregar especificamente aos espíritos da época de Noé? Porque aqui diz, ele não fala que ele pregou para todo mundo. Ele vai falar, pregou há muito tempo, aos que há muito tempo desobedeceram, mas por Deus esperava nos dias de Noé. Por que ele fala especificamente dos dias de Noé? Será que Jesus foi lá no inferno, tinha bilhões de almas lá queimando? Ele foi selecionar, em particular, só os da época de Noé. Vocês não ouvem a pregação, não. Não quero saber de vocês. Vocês aqui sim, vocês ouvem, Será que é essa a interpretação? Para ele, sim. Agora, qual é a única interpretação lógica que conecta todos os pontos? Aquela quando a gente vai lá para Gênesis 6, 1 a 4, a gente vai ver o seguinte: quando os filhos de Deus, dos homens, começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então diz o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui, presta atenção, está falando justamente do que aconteceu na época de Noé. Exatamente o que Pedro fala ali no texto dele. Aí ele vai dizer o seguinte: Judas, que também a carta de Judas é muito semelhante à carta de Pedro, ela vai recapitular as ideias de Pedro. Ele vai citar o seguinte, em 6: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos concorrentes eternos para o juízo do grande dia. Está falando do quê? Exatamente dos mesmos anjos, dos mesmos espíritos que Pedro cita lá no texto de 1 Pedro 3,9. Então, respondendo objetivamente, ele falou, quem são esses espíritos? Justamente os anjos que foram aprisionados depois de terem cometido esse pecado de Gênesis 6. O texto diz isso explicitamente. E aqui é interessante que ele usa a palavra abandonar. Abandonar, no grego, tem o sentido de desertar, a palavra que é usada aqui. Tem o sentido de abandonar pela própria vontade. Não tem a ver com os anjos que foram expulsos na rebelião de, entre aspas, Lúcifer,
de Satanás lá no céu, quando eles foram expulsos do céu. Teve uma batalha celestial e eles foram expulsos. Aqui não fala de gente que foi expulsa, fala de gente que abandonou por sua própria vontade o céu. Então, é esses outros anjos que estão presos, não os que seguiram Satanás, a rebelião original. Até porque esses aí, a Bíblia diz que eles estão nos ares, soltos, e diz que o próprio Satanás anda ao redor, procurando, como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está preso. Entretanto, aqui sim fala de anjos que estão presos. E é para esses anjos que Jesus vai lá pregar, para anunciar a sua vitória, porque os outros já tinham ouvido. Agora, esses daí não tinham ouvido, porque esses daí estavam presos. Então, eles também ouviram o anúncio da vitória de Cristo na cruz. Judas 6,7 vai dizer o seguinte: e aos anjos que não, é o mesmo texto, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles quem? Os anjos, ele acabou de mencionar, e ida após outra carne, foram postos como exemplo. Aqui está falando mais uma vez. Ok, maravilha. Elis, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. O seu tempo já está na tela, fique à vontade. Lucas Gonzalo, você não pode colocar palavras na minha boca e falar o que eu entendo a respeito desse texto, visto que você não sabe a minha interpretação a respeito desse texto. Então você disse, ele acredita nisso, ele vai defender isso, mas você não sabe o que é que eu defendo fazendo uma exegese desse texto. Você não sabe. Então aí eu vejo uma desonestidade assim da tua parte de falar por mim aquilo que eu acredito no texto. Agora vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Por que foi que eu perguntei que espírito é esse? E aí teve até uma parte que você disse, não, espírito, pode ser espírito maligno e tal. Tem nada disso no texto. O próprio Pedro, ele explica, e aí você disse aí que escreveu pelo menos 50 páginas no seu livro falando sobre isso. Vai ter muito trabalho se você for reeditar tudo isso. Então eu acho melhor você rasgar e escrever novamente. Vamos lá. Pedro explicando esse texto, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 10 e 11, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo e ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então veja, o Espírito de Cristo estava sobre os profetas e eles profetizavam da graça. Então essa pregação, ela é feita para essas pessoas quando elas ainda estavam vivas no período de Noé. Eles são espíritos em prisão agora, para Pedro que está escrevendo. Mas no tempo que a mensagem foi pregada, porque a palavra grega aqui é querisso é mensagem salvífica, é mensagem de salvação. Então não tem como uma mensagem ser pregada, uma mensagem de salvação, eles em um local de tormento. Por quê? Se isso fosse verdade, teríamos aí uma contradição na Bíblia. Porque ia cair na ideia do purgatório e pregar para pessoas que já teriam sido condenadas, tirar elas do tormento. Então essa ideia não é bíblica, não é coerente. Então aquilo que a Bíblia diz o Espírito de Cristo estava sobre os profetas profetizavam a respeito da graça, essas pessoas estavam vivas, mas agora para Pedro que está escrevendo, são espíritos em prisão. Então eles são espíritos fora do corpo, agora para Pedro que está escrevendo. O próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o 9, veja que coisa interessante. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar das tentações piedosos e reservar, manter sob castigo até o dia do juízo para serem castigados. Então veja, os ímpios que morrem distante de Cristo, eles estão sendo mantidos agora sob castigo até o dia do juízo. Não tem como isso ser no corpo, porque não tem como uma pessoa ficar viva até a volta de Cristo sendo castigado, se Cristo não voltar amanhã, se voltar daqui a 1000 anos, 2000 anos. Então essa pessoa não tem como ficar em um corpo físico. Logo, isso aqui está falando do Espírito. E Pedro ele dá ênfase dizendo que os espíritos estão em prisão agora.
Ele está escrevendo na época que os espíritos estão em prisão agora. Mas quando a mensagem de salvação foi pregada, estavam vivos, ainda no tempo de Noé. Judas, no capítulo de número... Judas, na verdade, não tem capítulo, tem só o versículo. Mas capítulo 1, versículo 6. Veja o que é que Judas diz. Verso 6 de Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aí eu tenho algo interessante aqui, ó. Não sei se você conhece. Matthew Henry. No dia 23 de julho de 2023, isso há 11 dias atrás, no seu debate com a Tafona, você citou aí o comentário de Matthew Henry. E eu queria citar aqui um comentário de Matthew Henry, justamente para refutar aquilo que você acredita. Olha o que é que ele diz. Fogo do céu os consumiu, aqui é no versículo 7, fogo do céu os consumiu por causa das suas concupiscências. E agora eles estão sofrendo a vingança no fogo eterno. Portanto, não imite seus pecados. Então a própria Bíblia de Matthew Henry que você usou, ela refuta a sua crença. A menos que você diga que Matthew Henry errou, então você se apegaria só ao...